Olá, amigos e amigas. Mais uma vez aqui estamos para comentarmos sobre um tema. Este de hoje é refletindo sobre o perdão. Agradeço muito a vocês por estarem me acompanhando desde o mês de abril do ano passado. Já estamos com quase 300 vídeos postados, mais de 550 inscrições. Agradeço muito a sua gentileza. E agradeço, claro, a Deus, nosso Pai de amor, pela oportunidade muito boa, muito gostosa, muito valiosa, de falarmos um pouco da vida, falarmos sobre aquilo que estamos fazendo aqui, de que maneira nós podemos fazer a nossa reforma íntima, como nós podemos ajudar a sociedade a tornar-se melhor. Refletindo sobre o perdão. Essas perguntas e essas respostas estão no livro O Consolador, do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. São questões muito profundas, muito interessantes mesmo. Vamos lá. Perdoar e não perdoar significa absolver e condenar? O Emmanuel responde que, nas mais expressivas lições de Jesus, não existem propriamente as condenações implícitas ao sofrimento eterno, como quiseram os inventores de um inferno mitológico. Muito bem. Os ensinos evangélicos referem-se sempre ao perdão ou à ausência do perdão, que se faz ao mal devedor a quem se tolerou muitas vezes. O que nós vamos fazer com aquele que cometeu o erro e foi tolerado muitas vezes? Não havendo mais solução para as dívidas que se multiplicam, esse devedor é obrigado a pagar. É o que se verifica com as almas humanas, cujos débitos no Tribunal da Justiça Divina são resgatadas nas reencarnações, de cujo círculo vicioso poderemos nos afastar cedo ou tarde pelo esforço no trabalho e boa vontade no pagamento. Ou seja, não há dívidas eternas. As dívidas são todas pagáveis. Evidente que exige de nós um esforço muito grande, mas são pagáveis sim. Uma outra pergunta. Antes de perdoarmos a alguém, é conveniente o esclarecimento do erro? Quem perdoa sinceramente faz, isso sem condições e esquece a falta no mais íntimo do seu coração. Todavia, a boa palavra é sempre útil e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, classificando ou clarificando o caminho das almas. Então, é necessário, é conveniente esclarecermos onde erramos? Nem sempre, porque aquele espírito bom, ele não se preocupa com isso, ele não coloca condições. É o perdão incondicional, que é o que foi ensinado para nós por Jesus. Quando alguém perdoa, uma outra pergunta, deverá mostrar a superioridade de seus sentimentos para que o culpado seja levado a arrepender-se da falta cometida? A resposta: o perdão sincero é espontâneo do amor e, como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. Ou seja, perdoa-se, como falamos anteriormente, de forma incondicional. Certa vez, ouvindo uma palestra de uma confrade, uma confreira, ela disse, na palestra que estava fazendo, uma frase que eu guardei para usá-la nas ocasiões quando fossem propícias. Ela diz o seguinte, a frase, que se você for fazer o mal a alguém, faça a alguém que seja bom, pois esse não vai querer vingar-se. Claro que é uma colocação em termos de fazer com que nós entendamos que fazer o mal, jamais, em ocasião nenhuma. Mas é muito interessante a gente pensar nisso, Se você fizer o mal para alguém que é igual a você, ele vai querer a desforra. Mas se você fizer algo contra alguém que é bom, ele não vai querer desforra.
Vide o caso de Jesus. Fizemos mal a Jesus? Certamente que fizemos. Ele, no entanto, nos perdoou de forma incondicional. Outros grandes exemplos nós temos, como o próprio Paulo de Tarso, que sofreu muito depois que tornou-se cristão. E em nenhum momento ele pensou em desforra, coisa que ele fazia anteriormente, antes de tornar-se cristão. Pensemos nisso. O culpado arrependido pode receber da justiça divina o direito de não passar por determinadas provas? A resposta do Emmanuel: a oportunidade de resgate, ou melhor dizendo, a oportunidade de resgatar a culpa já constitui em si mesma um ato de misericórdia divina. E daí o considerarmos o trabalho e o esforço próprio como a luz maravilhosa da vida. Então, arrepender-se é muito importante, é um passo extremamente grande que nós damos em direção ao resgate das nossas dívidas, sem dúvida nenhuma. É uma oportunidade que nós temos e que recebemos de Deus através das reencarnações sucessivas. Uma outra pergunta muito interessante também: por que teria Jesus aconselhado Pedro a perdoar 70 vezes 7? O Emmanuel explica que a Terra é um planeta de experiências e resgates, por vezes bastante penosas. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio também pode errar 70 vezes 7. É um número apenas, né, para nos dar a grandeza, a grandiosidade do perdão. E não significa perdoar 490 vezes, mas perdoar sempre, em todas as ocasiões, conforme o próprio Jesus nos ensinou. Se alguém lhe bater numa face, ofereça a outra. Isso, claro, que não é literalmente, mas se alguém lhe fizer o mal, não retribua com o mal também. Ou cale-se, ou não, ou cale-se, ou então responda de forma amigável, de forma caridosa, entendendo que o outro que lhe ofendeu certamente está num momento de desequilíbrio. Em se falando de perdão, qual é a natureza do ódio? O ódio pode traduzir-se nas chamadas aversões instintivas, dentro das quais há muito da animalidade que cada espírito alijará de si com os valores da autoeducação, a fim de que o entendimento seja elevado a uma condição superior. Então, o ódio é uma situação terrível, dolorosa, triste mesmo, e que somente com a nossa autoeducação, com a reforma íntima, é que nós iremos vencer, então, esse terrível mal que é o ódio. Outra questão: perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise esquecer plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade da oração e da vigilância. Aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção, tanto que nós não nos lembramos das reencarnações anteriores enquanto estamos encarnados. Os espíritos de nossa convivência na Terra e que partem antes de nós, retornam ao plano espiritual com o desencarne, sem experimentar a luz do perdão, podem sofrer com as nossas opiniões acusatórias relativamente aos atos da vida daquele que partiu? Responde o Emmanuel que a entidade desencarnada muito sofre com o juízo ingrato ou precipitado que a seu respeito se formula no mundo. Imaginai-vos recebendo o julgamento de um irmão de humanidade e avaliai como desejaríeis a lembrança daquilo que possuís de bom, a fim de que o mal não prevaleça em vossa estrada, sufocando-vos
a melhores esperanças de regeneração. Em lembrando aquele que vos precedeu no túmulo, tende compaixão dos que erraram e sedes sempre fraternos. Rememorar o bem é dar vida à felicidade. Esquecer o erro é exterminar o mal. Além de tudo, não devemos esquecer de que seremos julgados pela mesma medida com que julgamos. Falar sobre o perdão é muito profundo mesmo. Como nós costumamos dizer em nossos vídeos, não encerramos nenhum assunto. Apenas levantamos, então, com um tema ou outra, a curiosidade das pessoas, para que possam estudar de forma mais profunda sobre aquilo que a gente traz aqui. E o perdão, certamente, é um assunto que deve merecer de nós um estudo muito acuidado, muito profundo, porque certamente iremos, em algum momento, ter que aprender a perdoar. Era isso que tinha para esse vídeo. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.